Manhã de 1º de dezembro de 2019. Bom dia, gente. Como sempre, peço a vocês que se inscrevam no canal. Volto a insistir que a inscrição é muito importante para que o nosso programa possa ser bem sucedido. Não esqueçam de acionar o sininho, é muito importante também para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Esta é a terceira aula da sequência que a gente deu início do diálogo crítico de Marx com a economia política clássica, ou seja, com a crítica de Marx à economia política clássica. Para quem não viu a primeira aula, seria bom que procurasse a primeira aula, ouvisse a primeira aula, né, para dar continuidade à sequência de exposição da crítica de Marx à economia política clássica. Mais rapidamente, a primeira aula, nós tratamos da natureza da crítica que Marx dirige à economia política clássica. E a natureza da crítica é que se trata-se de uma crítica interna e não uma crítica exterior ou externa à economia política clássica. Para que a coisa fique ainda muito mais clara ainda, né? Uma crítica externa à economia política clássica seria do tipo de que, mais ou menos assim, a economia política clássica disse isso, mas não é isso está errado, o correto é isso. Não, Marx não procede dessa forma. Marx se apropria do sistema categorial da economia política clássica e leva com que os conceitos elaborados por essa ciência exaure as suas potencialidades, de tal modo que, ao exaurir as suas potencialidades, essa ciência se vê obrigada a confessar que os pressupostos de onde ela parte se convertem em seus opostos diretos. Na segunda aula, nós fizemos uso de um trecho retirados das Teorias da Mais-Valia, volume 3 da edição da Difel, página 1538, onde aí Marx diz com todas as letras, estabelece com todas as letras um diálogo direto, né, com a economia política clássica, diálogo no qual ele confessa as conquistas teóricas dessa ciência e as debilidades em que se viu enredada essa ciência por conta muito mais do método por ela utilizado do que por pretenso horizonte ideológico que limitava as potencialidades dos seus grandes expoentes, traduzir a verdadeira verdade, as verdades da ciência, da economia, as verdades sobre a sociedade capitalista. Muito bem, hoje, né, nós vamos entrar na terceira aula e nesta aula nós vamos ver como Marx obriga essa ciência a exaurir as suas potencialidades teóricas. Ou seja, hoje nós vamos ver como Marx se apropria dos conceitos dessas ciências e leva com que, através da crítica, leva com que esses conceitos se convertam em seus opostos diretos. Para isso, nós temos que partir do ponto nevrálgico da economia política clássica. Qual é o ponto nevrálgico da economia política clássica? A economia política clássica, como nós vimos nas outras aulas referente à economia a Adam Smith e a David Ricardo, a economia política clássica não consegue compatibilizar a lei do valor, né, com o princípio da equivalência. Né? O Adam Smith, que parte
do princípio da equivalência, de que as trocas são trocas de equivalentes, não poderia ser de outra forma, mas descobre que a troca entre capital e trabalho é uma troca de não equivalente e, portanto, né, uma troca de não equivalente deixa a sociedade capitalista numa situação complicada, né? Porque se todos os indivíduos percebessem, se todos os indivíduos soubessem que a troca generalizada é uma troca de não equivalentes, a sociedade capitalista não se sustentaria. David Ricardo, então, tenta resolver essa pendência do Adam Smith, mas acaba, pelo rigor lógico por ele utilizado, acaba por escamotear, né, por esconder sem querer, em nome do rigor lógico, a origem da mais-valia. Muito bem. Qual é o problema da economia política clássica? Por que a economia política clássica não foi capaz, né, de mostrar que a troca entre capital e trabalho não anula o princípio da equivalência? Bem, para quem nos acompanhou até agora, né, e como eu já repeti na aula de hoje, a causa disso já é conhecida. Como nós vimos durante as longas aulas sobre Adam Smith e David Ricardo, todos os economistas clássicos incorreram no mesmo erro. Qual é o erro? Em que erro incorreram esses economistas? No caso, Adam Smith e David Ricardo, que é o que nos interessa aqui mais de perto. Eles identificaram a mais-valia com suas formas fenomênicas de existência. Ou seja, a mais-valia, que é o excedente gerado pelo trabalho, né, é identificado imediatamente com o lucro, com o juro e com a renda da terra. Ou seja, Adam Smith, David Ricardo, né, identificaram mais-valia e lucro. Para eles, mais-valia e lucro são a mesma coisa, o que não é verdade, né? Nós vimos em outros vídeos, na aula passada principalmente, que faltou a economia política clássica, que tenta, a partir da aparência imediata dessas formas fenomênicas de riqueza e a sua essência, descobrir o que está por trás delas, né? Nós vimos que elas passam diretamente da aparência para a essência e da essência para a aparência e termina por não desenvolver as devidas mediações que fazem com que lucro, juro e a renda da terra, que são as formas em que aparecem a mais-valia, essas formas não se identificam, não são iguais à mais-valia, né? Para se ter uma ideia, né? E nós vamos ter a oportunidade de ver aqui em outras ocasiões, em outras aulas, a taxa de lucro para a economia política clássica seria, portanto, igual à taxa de mais-valia. Quando a gente olha para Marx, quando a gente tem Marx como referência, a taxa de lucro não é igual à taxa de mais-valia. A taxa de mais-valia pode ser maior do que a taxa de lucro. Mas vamos apenas dizer isso sem as devidas explicações de por que a taxa de lucro e a taxa de mais-valia não são iguais, por que o lucro e a mais-valia não são iguais. Para se ter uma ideia, a gente só pode compreender isto, né? Por que essas formas, lucro, juro e renda da terra, não se identificam imediatamente com a mais-valia, quando se chega ao livro 3 de O Capital. Então é um longo processo de mediação que o Marx vai desenvolver para demonstrar como a mais-valia aparece na superfície da sociedade capitalista como
as suas formas fenomênicas de existência, aparece que, no caso, essas formas são o lucro, o juro e a renda. Então, por que identificaram a mais-valia com as suas formas imediatas de existência? Os economistas clássicos não entenderam a natureza da troca entre capital e trabalho. Repita-se, vamos repetir mais uma vez. Não puderam, então, explicar que essa troca não anula a lei do valor, apenas modifica os seus resultados, como nós vamos ver ao longo desta aula, se não der tempo, da outra aula, de mais duas outras aulas e assim por diante, tá? Muito bem. Essa identificação que os economistas clássicos fazem da mais-valia com as suas formas fenomênicas de existência, voltar a repetir, a mais-valia aparece como lucro, aparece como renda e aparece como juros. Essas são as formas fenomênicas de existência da mais-valia. Essa identificação da mais-valia com as suas formas fenomênicas de existência prova que essa ciência tomou de empréstimo a vida cotidiana, sem maior crítica, todas as suas categorias. Realmente, para explicar a produção e a distribuição da riqueza social entre as três grandes classes da sociedade, capitalista, trabalhadores e proprietários, a economia política clássica divide com o senso comum a ideia de que a propriedade é produto do trabalho pessoal, é produto do trabalho individual. É a famosa maldição bíblica. O que eu tenho, tenho porque é suor do meu próprio rosto, né? Se é assim, né? Se tudo que cada um tem é suor do seu próprio rosto, a desigualdade social da riqueza só se explica pelo fato de certos indivíduos no passado terem trabalhado mais do que outros, né? E assim puderam acumular maior riqueza, né? Bom, isso é uma explicação, né? Isso é uma hipótese absurda, né? Absurdo em que sentido? No sentido de que por que só uns, né, no passado trabalharam mais do que outros e, portanto, têm mais riqueza do que outros, né? Isso me lembra Tio Patinhas, né? Tio Patinhas, na metrópole dele, né, chamada Patópolis, mostra Tio Patinha como aquele velhinho, né, que de tostão em tostão fez a sua fortuna. Mostra aquele velhinho que trabalhou e que tudo que produzia, economizava, guardava para o futuro. Então formou a sua fortuna. Já o Pato Donald, que gasta tudo o que produz imediatamente, é um eterno trabalhador do Tio Patinhas, como é inclusive o professor Ludovico, né? E aí mostra claramente a subordinação das ciências ao capital, né? Porque toda vida que o professor Ludovico inventa alguma coisa que não é comprada pelo Tio Patinhas, é um transtorno para a sociedade. Mas toda vez que o professor Ludovico inventa uma coisa com a qual o Tio Patinhas pode ganhar dinheiro com ela, o professor Ludovico é homenageado e na homenagem recebe uma canetinha, né, e uma medalhazinha de honra, né, pela sua grande contribuição para a sociedade, né? Então, até o professor Ludovico, que é o representante, que é, digamos assim, a expressão da ciência, está subordinado a Tio Patinhas, está subordinado ao capital, como é, na realidade, capitalista. Muito bem. A questão que a gente poderia perguntar
ao Walt Disney seria: por que só em Patópolis, que tem milhões de habitantes, só Tio Patinhas ficou rico e o resto não? E o resto trabalha para ele, né? É porque são preguiçosos? Então voltamos àquela hipótese absurda. Eu acho que o Walt Disney é um cara muito inteligente. Ele sabia que se fosse explicar a riqueza do Tio Patinhas dessa forma, né, ele seria ridicularizado. O que é que faz o Walt Disney? O Walt Disney diz que o Tio Patinhas, além de ter trabalhado, foi o único que teve, né, a sorte de encontrar a moeda número 1 da sorte. Tanto é verdade que a maga patológica e a Madame Mi e até os irmãos Metralha andam muito mais atrás, né, de pegar a moeda número 1 do Tio Patinhas do que assaltar a caixa forte do Tio Patinhas, né? Porque eles acham que se tiver a moeda número 1 da sorte, a moeda número 1 trará prosperidade e riqueza para todos eles, né? Então o dinheiro aparece assim como um escudo que vela o real processo de formação de riqueza. Nisso brilha a genialidade de Walt Disney, né? Então a economia política clássica vai dividir essa mesma ideia do senso comum de que a propriedade é produto do trabalho individual. Portanto, se é assim, volto a repetir, a desigualdade social da riqueza só se explicaria pelo fato de certos indivíduos, né, vamos imaginar que no passado teriam trabalhado mais do que outros. Ora, se a propriedade é fruto do esforço pessoal de cada indivíduo, alguém que usa a propriedade para contratar trabalhadores tem o direito de exigir uma recompensa pelo seu trabalho passado. Nesse caso, essa recompensa, né, que é a mais-valia que o trabalhador, é o pecado que o trabalhador tem que pagar, né, não teria nenhum caráter, seria justificada moralmente, né? Quer dizer, Adam Smith não foi capaz de compatibilizar a troca de equivalente com a lei do valor, mas terminou por justificar moralmente por que a classe capitalista tem direito de se apropriar de um excedente gratuito, de um excedente de uma apropriação de um trabalho gratuito não pago, né? Termina, portanto, por explicar, por justificar moralmente a necessidade da recompensa que o capitalista tem que receber em troca do sacrifício que outrora ele fez. Pois bem, senhores e senhoras, é daí mesmo que parte Marx para demonstrar que a mais-valia é a forma capitalista de exploração. Ele não vai contrapor à economia política clássica uma teoria, como nós já fizemos referências várias vezes, diferente, simplesmente diferente, para explicar a origem da propriedade capitalista e suas leis inerentes de apropriação e distribuição da riqueza. Pelo contrário, Marx vai dividir com essa ciência o pressuposto de que o direito de propriedade se funda no trabalho próprio. E tinha que valer esse pressuposto, diria Marx, pois sendo todos os indivíduos considerados proprietários, se todo mundo é proprietário, cada um só pode se apropriar da propriedade alheia mediante alienação da sua própria propriedade. Veja, Marx vai partir do mesmo pressuposto do qual parte a economia política clássica,
Qual é o pressuposto de que a propriedade privada é fruto do trabalho pessoal? Marx não vai contrapor uma teoria diferente para explicar a origem da propriedade. Alguém poderia dizer, epa, Teixeira, e o capítulo 24, que é da assim chamada acumulação primitiva, no qual Marx vai mostrar a verdadeira origem do capitalismo, como essa acumulação primitiva tornou possível o surgimento do capitalismo. Muito bem, mas esse capítulo 24, ele surge porque, como diria o que escreveu a gênese estrutura do Capital, Holdowski, diria, né, que para Marx a exposição eminentemente dialética é insuficiente, a dialética é insuficiente para dar conta da sociedade, de todas as determinações da sociedade capitalista. Tanto é verdade que ele abre o primeiro parágrafo do capítulo 24 dizendo: o capital gera mais-valia, mais-valia gera capital, isso por sua vez gera mais-valia e assim por diante. É um círculo, né, vicioso, que não tem princípio e nem fim. Então, como então se explica essa acumulação de riqueza crescente que ele expôs ao longo dos 23 capítulos que antecederam o capítulo 24, né? Se eu não romper esse círculo vicioso, a acumulação primitiva de capital entra aí para explicar de onde veio a origem da riqueza capitalista. Tá? Mas Marx vai partir mesmo, vai utilizar o pressuposto de que a propriedade privada é produto do trabalho individual, não vai contrapor uma teoria diferente da economia política clássica, mas vai fazer com que esse pressuposto se converta no seu oposto direto. E isso Marx vai dizer que vai usar o mesmo pressuposto de onde parte a economia política clássica. Marx diz isso no livro 1, volume 2, página 166, O Capital, Nova Cultural, 1985. Marx diz: pelo menos tinha de valer essa suposição de que a propriedade é produto do trabalho pessoal. Diz Marx, já que somente se defrontam possuidores de mercadoria com iguais direitos. E o meio de apropriação da mercadoria alheia, porém, é apenas a alienação da própria mercadoria, e esta pode ser produzida apenas mediante trabalho, diz Marx. Eu vou partir deste pressuposto, porque eu me vejo obrigado a partir dele, porque numa sociedade onde todos os indivíduos só se reconhecem como portadores de valores de troca, então ninguém estará disposto a abrir mão do que tem se em troca não receber algo de igual valor. Eu vou partir daí para explicar, né, a origem da mais-valia e para mostrar que o princípio da equivalência não abole a lei do valor, né, não anula a lei do valor, mas apenas modifica em seu resultado. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Até lá, então.